Gente, Kátia, olha só. Até chamei a Kátia aqui para gravar essa entrevista porque essa semana passada ali, finalzinho de abril, dia 24 de abril, foi o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras. E você, como intérprete de Libras, eu vi uma postagem sua que eu fiquei, como posso falar, surpreso. Em Joinville tem mais de 30 mil surdos, é isso mesmo. É a estimativa, né? Em 2010, o IBGE divulgou a última pesquisa, ainda não divulgou a de 2020, né? De 10 em 10 anos eles divulgam, mas pela estimativa nacional, que é cerca de 5% da população, Joinville já tem mais de 600 mil, então a estimativa é de pelo menos aproximadamente 30 mil. Sendo um grande polo industrial também por isso, né? Os surdos vêm procurar muito emprego, então o índice de adultos surdos também é maior do que a maior parte da população nacional, de qualquer forma. Eu tava vendo quando, assim, ó, eu até quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, porque, gente, a profissão de intérprete de Libras às vezes é um pouquinho esquecida. E agora voltou um pouquinho à tona, porque quando a Michelle, né, lá, Bolsonaro, junto com o Jair lá, assumiu, ela começou a fazer, eu acho que despertou, poxa, existe essa classe, né, existe os surdos, existe os intérpretes, eu acho que deu um up aí, até agora a gente vê lives famosos, a gente vê todo mundo colocando e incentivando cada vez mais esse trabalho em si e até para atingir o público dos surdos, né, que às vezes fica esquecido. Eu quero que você conte um pouquinho quem é a Kátia Lourenço e depois falar um pouquinho da importância desse trabalho da interpretação de Libras. Obrigada, Cirilo. Bom, a Kátia Lourenço, hoje eu tenho doutorado em educação e o meu foco, na verdade, sempre foi o ensino de surdos, né? Então a minha formação veio toda na educação dos surdos. Aprendi Libras na escola, aprendi de bobeira, brincando, né? Abecedário, aquela coisa de criança mesmo. Dali eu fiquei curiosa e fui aprendendo. Quando eu comecei a fazer Libras, se colocasse no Google, o Google não encontrava o que era língua de sinais, como hoje. Aí encontrava signo do zodíaco, né, o signo de Libra, encontrava o dinheiro, mas tu tinha que criar um mecanismo de colocar surdos, língua de sinais, Libras, para encontrar alguma coisa. Eu brinco que nem o Google sabia o que era Libras, né? Isso, assim, há cerca de 15 anos atrás. Então, hoje, não só essa questão da pesquisa, né, como eu no mestrado, no doutorado, busco muito a pesquisa da educação para os surdos, né? Mas a própria língua de sinais, na verdade a língua de sinais é uma consequência, né? Eu falo que eu estudo a educação dos surdos, mas na realidade ela se dá através da língua de sinais. Então a comunicação dos surdos é isso, a acessibilidade para os surdos é essa. Então no convívio com eles, isso foi se expandindo muito lentamente, né? O aniversário da Libras é pela regulamentação da lei, na verdade pelo reconhecimento, né? Regulamentação veio depois ainda, quase 6 anos depois. Mas o reconhecimento veio com uma lei em 2002, no dia 24 de abril, por isso a gente comemora mesmo, porque realmente é uma conquista. Mas mesmo se a gente considerar de 2002 para cá, demorou muito para isso realmente ter uma ascensão. Então a gente tinha legislação para surdos, tinha a lei de acessibilidade sim, mas não tinha visibilidade, né? Então é difícil você mostrar que existe algo, é difícil você atingir o público. Então realmente foi um marco. Quando a primeira-dama, eu ia dizer que ela assumiu, na verdade ele assumiu, mas o posicionamento dela de primeiro conversar em língua de sinais despertou curiosidade, né? E aí que se descobriu que a Libras é uma língua nacional, é considerado praticamente como um idioma, né? Pro surdo, na verdade, é a primeira língua dele. O surdo que nasce no Brasil, a primeira língua é a Libras, né? Depois é que ele vai aprender português, depois que ele vai aprender outras coisas. Então, isso realmente deu uma ascensão para a comunidade. Então, hoje a gente tem, né, que nem surdos que trabalham, inclusive, com os profissionais. Porque antes a gente tinha divisão mesmo dentro da comunidade. Eu era intérprete de Libras. Então, o surdo era o que dava aula e eu era que fazia a tradução. Hoje, essa ascensão já foi tão longe que os grupos têm discutido. Então, qual é o espaço do surdo e qual é o espaço do ouvinte, né, na comunidade surda? Já está tão misturado, né? Então, os surdos já estão conquistando espaços profissionais, além, claro, da profissionalização do tradutor, né? Essa questão das lives, as pessoas não só perceberam que é interessante chamar atenção, como também o fato de que
é uma profissão. Então, eu pago, por exemplo, né, que profissão é aquilo que tem um cargo, que você ganha um salário, né? Eu pago o produtor, eu pago o pessoal ali da sonorização, eu pago o design que faz toda a parte de edição do vídeo, eu pago também o intérprete. Então, isso trouxe pra gente realmente uma categoria de trabalhar em grupo, né, entre intérpretes, do surdo também participar, então, dessa profissão. E a gente está envolvido também em coisas que são de surdos, né? Isso acabou dando uma união mesmo dentro do grupo, dentro da comunidade. E agora eu tô falando ali, né? Eu posso estar sendo um pouquinho leigo, assim, mas pelo que eu percebi, realmente eu acho que foi muito recente essa quebra de paradigma aí e essa evolução, né? De apresentar, de mostrar. E você, inclusive, hoje você trabalha até fazendo na Câmara de Vereadores, né? Quando tinha sessões, você também faz ali. E você é doutora, então, em Libras, é isso? Isso mesmo. Existe, claro, a profissão educador, professor e a profissão de tradutor e intérprete, né? Mas hoje eu atuo tanto no campo político, então a Câmara de Vereadores, como ela deve mostrar transparência, né? Tudo que acontece de política na cidade, o que os vereadores fazem, o que eles fiscalizam da prefeitura, tudo isso tem que ser mostrado, né? Tem que estar aparente. E não só, como tu mesmo, a gente, né, no início comentou, 30 mil surdos, mais de 5% da população tem surdez, então os surdos também têm que saber dessas informações. Então hoje a Câmara contrata intérprete de Libras para fazer toda a tradução das sessões, das audiências que tem, tudo tem que ter intérprete. Eu atuo em outras áreas, né? Então a gente falou das lives, então questões artísticas, né? Televisivas, tem que ter um intérprete lá. Na Câmara de Vereadores, questão política, tem que ter um intérprete lá. Então, claro que a formação acadêmica dá para a gente também um olhar diferenciado, né? Então, hoje, a gente, para atingir isso, né, para conseguir também incorporar, a gente brinca muito aqui entre os profissionais, uma hora tu tá interpretando assim, né, jornal, né, imagina uma notícia ruim, né? Agora eu tenho interpretado com umas colegas de forma voluntária, gratuita até, os jornais, alguns jornais, né, que são mais conhecidos ou mais assistidos. A gente abriu um Instagram só para isso. Aí, notícias sobre o coronavírus, né? Coisas tristes, coisas ruins, trágicas. Tu interpreta super séria, né? De qualquer forma, na Câmara de Vereadores política, né? Se de repente o vereador lá fica bravo, a gente tem que incorporar, mas não foge muito daqui. Agora, uma interpretação artística tem que ter jogo de cintura, tem que dançar junto, né? Quem acompanhou as lives percebeu isso. Eu recebi vários videozinhos disso, perguntando se o intérprete pode dançar mesmo, né? Perguntando se os surdos acompanham. E sim, todas as áreas, né? Então, desde o meu doutorado, quando eu defendi a minha tese, eu defendi em Libras. Então, toda a defesa da tese foi em língua de sinais, tinha surdo lá fazendo arguição, os surdos que avaliaram a tese. E aí, como eu fazia em Libras, tinha que ter voz, né? É um pouco estranho, porque eu estou ouvindo outra pessoa falando por mim, né? Porque no meu caso eu escuto um surdo que sinaliza e a gente, intérprete, faz a voz, o surdo imagina, tem que confiar, né? Eu estou ouvindo ali o que a intérprete está falando por mim. Mas eu, né, bloqueava a audição, defendi toda a tese em língua de sinais. E aí, numa live, eu tenho que esquecer um pouco da formalidade e tenho que dançar, tenho que fazer sinais mais artísticos, né? A gente faz, às vezes, um coração... Isso não é Libras, né? Mas faz um coração aqui, coração quebrado. Assim, essas coisas que a gente usa metáfora, né, na língua portuguesa, tem que saber fazer metáfora na língua de sinais também. E até, calma aí, até te interrompendo, e até para quem está assistindo, que às vezes não entende Libra, ele também se familiarizar com uma coisinha ou outra ali, às vezes se sentir até inserido também ali junto com os surdos, né, com a comunidade. É isso mesmo, é isso mesmo. Os dois, né? Então a pessoa que está assistindo, que curte aquela música, aquele som, né? Tá assistindo por isso, né? Ele olha e é um conhecimento novo, né, para ele até. Então é um mundo novo que ele está conhecendo, que ele está visualizando, que ele está participando. E aí o surdo também consegue da mesma forma participar dos dois. Né? Uma coisa que também é nova na interpretação artística é a relação com a música. Uma coisa é eu estar num show, eu estou interpretando um show, o surdo está vendo que o cara está lá na bateria arrebentando, o cara do baixo. Numa live ele não está vendo, ele não está sabendo que som que está ali. Então o intérprete só fazendo isso não diz muito, né, do ritmo. Então, junto com os sinais, a gente faz qual é o instrumento que está sendo tocado, né? E nos intervalinhos ali a gente
faz aqui, eu nem sei o nome dos instrumentos, né? Mas escutando o som, eu sei de que instrumento se trata. E a gente faz ali, copia, né? É como se imitasse mesmo, mas é para que o surdo perceba qual é o instrumento que está sendo tocado e ele sentir. E isso é tão interessante, Cirilo, que assim, ó, as lives, né? Teve vários memes no Instagram, fui obrigada a curtir vários, porque assim, ó, tanto rindo, curtindo e se divertindo com os intérpretes, mas também rindo dos surdos, porque a música gauchesca, a música sertaneja, não é um tipo de música que tem batida forte. Então os surdos não costumam curtir esse tipo de música. Porque por onde eles vão? Show de rock, que daí o som é bem grave, eles sentem, então eles conseguem curtir, aproveitar. E balada, né? Então aqueles sons de balada, o surdo na idade da juventude, aliás, não tem mais idade para balada, né? Só não pode quando é criança, mas da juventude em diante, os surdos vão para balada. E é aquele tipo de música que ele curte. Mas não é o tipo de música que teve live, que teve intérprete, né, sendo convidado. A maioria, agora de todas que eu me lembro, na verdade, foi sertanejo, né? E aí os memes dos surdos, da comunidade surda, era assim: sertanejo, o surdo com cara feia. Vai ter intérprete, o surdo todo animado pra assistir. Porque os surdos acompanharam, os videozinhos que eu recebia era dos surdos comentando, assistindo. Quer dizer, agora os surdos também curtem esse tipo de música, enfim, esse tipo de show, só pelo fato de que estava acessível para eles, né? Então tu ganha também uma comunidade inteira. Imagina, são 30 mil em Joinville, ou cerca de 10 milhões no Brasil, que estavam ali podendo participar, né, daquela produção, né, daquele show. Isso foi muito interessante também. Kátia, mas assim, ó, uma coisa que me veio, eu não conseguiria ser intérprete de Libras, porque assim, ó, você tem que ouvir e já sinalizar, e você vai... Gente, é uma coisa assim, usar os dois lados do cérebro, gente, eu só consigo um de cada vez. E eu imagino quando até uma pessoa, se a pessoa falar errado, às vezes pode... Gente, eu acho que eu ia ficar assim, meu Deus, será que eu entendi isso ou não? Vamos dizer assim, a pessoa que está interpretando tem que ter uma audição muito boa para conseguir atingir o público que é surdo. Não é? Gente, eu fiquei assim, é um trabalho, eu acho que tem que ser muito valorizado. E eu digo assim, é uma classe que consegue trabalhar, é uma classe que consegue conviver harmoniosamente. Gente, e eles às vezes são esquecidos, desvalorizados. É triste isso. Hoje os surdos se posicionam... É triste, né? Existem umas frases feitas assim, tem esses clichês na sociedade, né? Na comunidade surda tem, que surdo sofre, é muito comum esse sinal, né, de... Já sei como é que é, né? O sofrimento. Que é a falta de acesso, né? E, na verdade, eu diria que é quase uma inocência da comunidade em geral. Porque uma loja que se abre para essa comunidade, como eu falei, é um número muito grande de pessoas, né? Tanto que, assim, se discutiu muito isso na política, né? A gente comentou isso no início. Muita gente discutiu, peraí, mas estão colocando um intérprete do lado só para ganhar os surdos? Será que realmente vai ser feito alguma coisa? Foi questionado muito isso antes, né? Antes de ele assumir, antes de ele ganhar a presidência ali. Mas, gente, os surdos ficaram... Você conquistou com isso, né? Você conquista um número muito grande de pessoas. Porque tem muita gente que tem surdez e aí o que acontece? Eu também muitas vezes sofro ou me desgasto porque o surdo, sei lá, sofre um preconceito, né? Nem vou dizer um preconceito, de repente não chegou a acontecer uma discriminação ali, mas ele chegou num espaço e ele não tinha acesso. Aí ele pode denunciar. Aonde? Aí ele vai nos espaços que é para isso, Procon ou o mesmo fórum que seja, também não tem intérprete. Aí ele tem que pedir pra gente, né, pro pessoal da comunidade de intérpretes, para ir lá com eles. Então, se vocês soubessem o número de chamadas que a gente recebe, chamadas de vídeo, né, pedidos assim, ó, me manda um texto então, que eu quero mandar e-mail pra ouvidoria. Porque mesmo o português pro surdo é complicado, né? Então, realmente, existe uma carência muito grande na comunidade. Carência de comunicação mesmo, carência de acesso, né? E, em contrapartida, é um público que nem se considera deficiente. A gente fala surdo, porque se você falar, você é deficiente auditivo, ele vai dizer, não, eu sou surdo. Porque a surdez é uma identidade. É como você dizer, eu sou homem, a minha identidade, eu sou mulher. A identidade dele é surdo, né? Ou surda, claro. A identidade de gênero também existe dentro da comunidade surda, óbvio, né? Mas é como uma identidade para ele. Ele tem necessidade de dizer que é surdo
E ele, se você né, usar o termo deficiente, é muito comum, né, na verdade, mas eles dizem, não sou. Porque qual é a deficiência auditiva? No final das contas, a deficiência está em quem vai receber ele, né? Porque se eu tenho uma loja, o surdo chega na minha loja, eu não consigo entender ele, eu que estou perdendo, né? Porque aí ele não vai virar meu cliente, ele não conseguiu se fazer entender, mas na realidade, ele veio até mim, ele usou a língua dele, eu é que não sabia, né? Então, é discutível isso, onde está a deficiência, né? Eu vou contar que assim, ó, eu até fiz no meu Instagram lá, no Dia Nacional de Libras, eu coloquei lá, meu nome é Cirilo, tal, né? Eu não sei falar muito bem Libras, mas eu quero desejar os parabéns para vocês pelo dia, pela luta, né, de vocês. Eu vou contar que eu recebi umas mensagens assim de pessoas, gente, muito obrigado, não sei o quê. Eu fiquei, sabe, emocionado. Eu tinha feito isso no outro ano, fiz agora de novo, e eu vejo como as pessoas se sentem assim valorizadas de um jeito. Elas ficam assim, apesar de ter um lá bem sem vergonha, que sinais que você sabe fazer. Daí eu falei, sol, bom dia, feio, tal, namorar. Aí ele, como que é namorar? Faz um vídeo e me manda. O namorar, para nós aqui, é diferente. Né? É um pouquinho obsceno, mas para eles quer dizer namorar. Eu falei, seu sem vergonha, você sabia já como que era? E assim, a gente continuou conversando, e isso foi muito bacana. Ele se sentiu assim, muito próximo. Eu acho que todo mundo, eventos, shows, eventos corporativos, eu acho que deveria estar buscando ter junto, na hora da organização, um intérprete para também ter esse apoio, né? A sociedade, já vi que você também já fez em shoppings, em teatros, em 500 coisas, você está sempre presente, por isso eu até te chamei aqui. Kátia, muito obrigado, né, pela entrevista aí, para falar um pouquinho, né, sobre esse, é um prazer, né, parabéns a todos os surdos, né, e é isso, né, deixa um recadinho também para todo mundo ali e em Libras também, fale e faça em Libras também. Então tá, vou falando, o surdo reclama um pouco disso, né, porque falar português e fazer Libras fica um pouco, um ou outro perde, né, eu não consigo... Mas basicamente, você quer dizer que foi um prazer. É muito importante a gente divulgar a língua de sinais, sim, porque é a partir da Libras que o surdo consegue ter acesso. Então, quando tu fez um vídeo em Libras, o que aconteceu? O surdo percebeu, olha, ele está me vendo. Quando você faz Libras, o surdo percebe que você pensou nele, né? Então, é uma questão de empatia, que é o que o mundo precisa, né? Precisa de empatia mesmo. Então, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui, né, hoje nesse trabalho. Foi um prazer participar dessa entrevista e divulguem a Libras, gente. É muito importante. Você vai incluir pessoas que talvez você nem conheça. Tchau. Obrigada.